é isso. Oiê, eu me chamo Isa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Diferentemente do que é acostumado a se fazer, onde no primeiro vídeo do canal se apresenta, eu decidi que eu não iria fazer isso de cara e, na verdade, o Senhor tem me incomodado muito para que eu compartilhe uma palavra em que Ele tem falado comigo e eu pensei, por que não, a partir disso, eu finalmente tirar um projeto onde eu tenho muita vontade de começar desde os meus 12 anos e nunca tive coragem. Então é isso, gente. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Isabela Ferreira e hoje o que eu vou compartilhar com vocês está em Gênesis 26, a passagem onde fala Isaac na terra dos filisteus. E eu também vou compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz. Quero falar que tudo começou quando eu tava rodando TikTok, prestes a dormir, acho que era na quarta. Se eu não me engano, foi na quarta-feira. E aí apareceu o vídeo pra mim de uma pregadora que eu nunca tinha visto na minha vida, eu não conhecia. E eu posso estar enganada, mas acredito que o nome dela seja Priscila, eu vou deixar o arroba dela aqui. E falava exatamente, né, na pregação dela, ela citou essa passagem e falou sobre a questão da obediência e sobre fé. E isso mexeu muito comigo, porque eu estou vivendo um momento onde somente a fé tem me sustentado, onde somente realmente acreditar e entender que somente Deus tem o controle de todas as coisas, é isso que tem me sustentado. Eu tô olhando aqui, gente, porque, né, até me acostumar a olhar pra câmera, mas vamos lá. Então, se vocês puderem abrir comigo em Gênesis 26, amém. Se não puder, eu vou ler a passagem toda aqui com vocês e vou pontuando. Então, vamos lá. Gênesis 26, versículo 1, fala assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Quero começar aqui. Isso é algo que eu já queria pontuar. E imagina, gente, o Senhor, sabe, vindo pessoalmente, cara a cara. Pelo menos é isso que eu entendo quando fala o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse. Eu entendo dessa forma, que o Senhor apareceu cara a cara a Isaac e falou, virou pra ele e falou: Filho, confia em mim, sabe? Vá para onde me obedeça, vá para onde estou te mandando e eu serei com você e lhe abençoarei. E abençoarei a sua família, as suas terras. Então, assim, isso é tão forte, isso é tão profundo. Porque, gente, imagina que bênção você ver o Senhor cara a cara falando com você. Gente, eu realmente fico imaginando assim, sabe? Que honra, assim, inexplicável. E aí, vamos focar bastante que aqui no início Deus já vira para Isaac e fala: me obedeça e confie em mim, né? Isso com as minhas palavras. Eu vejo o Senhor falando com Isaac: me obedeça e confie em mim, porque se você me obedecer, eu estarei contigo e eu te abençoarei e cuidarei de toda a sua vida e toda a sua família. E aí, seguindo aqui para o verso 4, fala assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele obedeceu ao Senhor e ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. E aqui nós já vemos a desobediência. E uma coisa muito importante aqui fala sobre medo, e aqui fala sobre como o medo nos faz criar coisas na nossa mente. E, sabe, o Senhor tinha falado com ele: confie em mim, se você me obedecer, confie em mim, eu estarei com você, eu te abençoarei. E ainda assim, Isaac permitiu que o medo, eu não acho que o medo, gente, seja o verdadeiro problema. Eu acho que o medo vira um problema quando nós permitimos que ele nos vença e que vença
o que o Senhor falou conosco, no nosso coração. Quando o medo toma esse lugar, ele tira a nossa fé. Porque medo que paralisa é falta de fé. E aqui eu vejo que Isaac teve exatamente isso. Ele desobedeceu a Deus, ele mentiu, porque ele teve falta de fé. Falta de fé que o Senhor verdadeiramente estaria abençoando ele e sua descendência, sua família. Então ele escolheu mentir por algo que ele criou na própria cabeça. Verso 8 é falado assim: depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. E nesse versículo aqui, nesse verso aqui, né, do verso 10 ao verso 11, o que eu vejo é novamente o Senhor reconfirmando, porque na verdade o Senhor não precisa, o certo seria o Senhor não reconfirmar nada pra gente, o certo seria a gente acreditar primeiramente, mas eu vejo que aqui no início, né, assim, o Senhor falando pra ele: me obedeça, habite nessa terra que estou te mandando e lhe abençoarei, é uma forma de confirmar o chamado de Isaac e confirmar que ele estava indo pelo caminho certo. Mas no meio do caminho, Isaac não acreditou, enfim. E aí, aqui nos versos 10 e 11, eu vejo que é uma forma do Senhor reconfirmar para Isaac que se ele mandou e falou que se você me obedecer, eu abençoarei, é porque ele vai abençoar. Tanto que aqui partiu de Abimeleque, o próprio Abimeleque virou e falou: quem tocar neste homem e na sua mulher certamente morrerá. Ou seja, Deus estava deixando claro mais uma vez: não irá acontecer nada de mal com você se você me obedecer fielmente, confiar plenamente em mim e ter fé em mim. E aí, nos próximos versos, eu vou ler agora com vocês, vamos pro 12, fala assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, acharam um poço de água nascente. Essa parte é muito importante, ó. No verso 20, que fala assim: mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. E aí, aqui, voltando, né, subindo um pouco mais, no verso 20, do verso 20 ao verso 22, aqui fala o que Isaac teve que abrir mão, que ele tinha, né, aqui fala: por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, o primeiro poço, e o segundo poço de Sitna. Ou seja, ele tinha 3 poços para receber, mas por conta de sua desobediência, ele acabou ficando somente com um. E aí o que Deus falou muito comigo, né, na pregação que eu compartilhei aqui com vocês no início do vídeo, e depois veio essa palavra que o Senhor me trouxe ontem, no momento de estudo, no meu momento de devocional, que o Senhor trouxe essa passagem. E
ele novamente falou comigo sobre essa questão de obediência e de fé. E aí eu fiz algumas anotações que eu queria compartilhar aqui com vocês. Desobedecer é demonstrar falta de fé. E aí agora pegando aqui meu caderninho. Obedecer por partes é uma forma de desobedecer. Se nós não obedecemos de forma completa o que o Senhor nos manda, mesmo que a gente não entenda, mesmo que nós tenhamos medo, nós estamos desobedecendo o Senhor. Porque não existe desobedecer pela metade. Desobedecer pela metade é um ato de desobediência. E é melhor obedecer do que abrir mão. E, novamente, reforçando, desobedecer é demonstrar falta de fé. E não existe vida plena em Cristo sem ter uma verdadeira fé. Então, essa passagem falou muito comigo sobre isso. E aqui, né, nós vemos que Isaac teve medo por falta de fé, o que gerou uma falta de fé nele. E acredito que o medo veio pela falta de fé. E aí, graças ao que ele criou, sabe? Graças ao que ele decidiu fazer, ele acabou tendo que abrir mão de 2 de seus bens, onde o Senhor já havia deixado claro que seria dele, ou seja, ele já tinha aquilo. Mas ainda assim, ele não confiou plenamente no Senhor e por isso ele precisou abrir mão. E é isso que eu tinha para compartilhar, não vou ficar me estendendo muito. Eu espero que o Senhor toque o coração de algum de vocês através dessa mensagem que ele tem falado comigo e através do meu vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu espero no próximo vídeo me apresentar, mas sinceramente, gente, não sei como que vai ser, porque eu nem sabia que eu ia começar um canal. Eu nem sabia que hoje eu começaria esse projeto, mas o Senhor falou: vai lá e faz. E eu tô obedecendo. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao meu canal e que o Senhor seja louvado através da minha vida. Isso aqui é uma fonte pra mostrar o que o Senhor tem feito na minha vida e não somente, ou melhor, e não eu, Isabela. Mas é isso, beijos, fiquem com Deus e que o Senhor esteja com todos nós. Tchau e até o próximo vídeo.